Nessa manhã eu quero estudar a palavra de Deus com vocês hoje, celebrando esse tempo de aniversário da igreja, mas principalmente para a gente poder relembrar um pouco mais sobre as promessas do Senhor para nós. Eu quero falar sobre hoje nessa mensagem, o tema dessa mensagem, ele é os desafios da promessa. E como que na nossa vida, entre as promessas que o Senhor tem na sua palavra, aquilo que Ele revela para os seus servos, como que a gente consegue se manter firme? Quais são os desafios? Quais são as dificuldades para nós continuarmos a acreditar nas promessas que o Senhor tem para a gente? Você já prometeu alguma coisa que você não cumpriu? Você tem dificuldade de falar não, talvez, até? Quando eu era pequeno, eu tive um grande problema dos 5 anos de idade até os 9 anos de idade. Eu era muito curioso, ainda sou, mas eu era mais quando era pequeno. E meus pais eram líderes na igreja que nós participávamos e faziam muitas visitas e tinha que levar os filhos junto. Eu tenho um irmão mais velho e um mais novo. E aí, quando chegávamos na casa de alguém, eu começava a abrir os armários da casa das pessoas só para saber o que tinha dentro. E meus pais passavam uma vergonha comigo cada vez que me levavam. E toda vez que eu ia, eu abria armário. Até que um dia o pai chegou assim: filho, não dá para você ficar abrindo armário toda vez. E eu levava bronca todas as vezes. Mas, gente, era tão curioso que eu não conseguia me segurar. Eu tinha que abrir o armário para saber o que tinha dentro. Aí, o pai um dia sentou para conversar comigo e falou assim: filho, se você não abrir mais armário, você promete que não abre mais armário? Se você não abrir mais armário, eu vou dar um presente para você no final do ano. Devia ser uma coisa boa, não lembro o que era agora. E eu falei: não, então por essa promessa aí, eu acho que eu vou tentar me esforçar e vou prometer para não abrir armário mais também. Aí as visitas continuavam. Quando eu chegava na casa das pessoas, eu ficava imaginando o que tinha dentro dos armários das pessoas. Na cozinha já, mas não, aqui deve ter assadeira, aqui deve ser panela. Na sala, aqui deve ser uma cristaleira, deve ser um outro negócio. E ficava imaginando. O tempo foi passando e aí a brincadeira mudou. Porque além de imaginar, agora eu precisava comprovar se o que eu estava imaginando era verdade dentro dos armários das pessoas. E aí, quando a gente estava normalmente a gente vai fazer uma visita, a pessoa recebe você na sala, começa a conversar e depois vai para um ambiente para o jantar, para se alimentar, né? Troca o ambiente. Então eu ficava por último para sair do ambiente, só para dar uma espiadinha dentro do armário. Mas cada espiadinha que eu dava, eu quebrava a promessa que eu tinha feito para o meu pai. E sabe, as promessas elas andam meio embaixo. Dos nossos dias, a gente falta com a palavra, a gente promete, mas não cumpre. Fala por falar, não sabe dizer não, não quer magoar as pessoas muitas vezes. Se fosse um time de futebol, acho que devia ser tipo o Paraná Clube, que está quase caindo aí para a 3ª divisão. Eu dei uma pesquisada aqui, mas eu não achei nenhum time do Amazonas. O pessoal do Amazonas aí também está meio difícil. Dizem que lá o famoso é o Flamengo mesmo, né? Parece que é isso mesmo, né? Tá, tudo bem, não tem problema, né? E perdão aos paranistas, eu não quero que caia, eu quero que suba, que possa estar bem também, não é essa a ideia, mas só uma comparação pequena aí também, né? Mas quando a gente inverte um pouco esse lado e fala assim, além da gente não cumprir algumas promessas, algo ainda mais difícil para nós é depender da promessa de outra pessoa. Esperar talvez por uma promessa de emprego, esperar talvez por uma promessa com relação a alguém que é próximo a nós, esperar por uma bênção que o Senhor tem prometido, talvez uma promessa de aumento, uma promessa de oportunidade, uma promessa de alguma porta que está para se abrir, mas ainda não aconteceu. Mas quando a gente fala de promessas, por mais que elas estejam tão em baixa e tão difícil para nós é esperar por algumas promessas que as pessoas fazem para nós, a Bíblia nos garante que as promessas de Deus são verdadeiras. Ele não é homem para mentir, tudo que Ele fala, Ele cumpre. Aquilo que está na sua palavra, Ele vai cumprir sim, com certeza. Por isso que quando a gente olha para a palavra de Deus, nós precisamos resgatar, voltar a aplicar, voltar a confiar no quê? Nas promessas de Deus para nós. Mas na nossa caminhada cristã, nessa nossa peregrinação da vida, quando a gente fala sobre as promessas, algumas delas, dependendo da fase de vida, são difíceis para nós de aceitar. Por exemplo, Ele prometeu que estaria do nosso lado em todas as situações, mas quando passamos pelo luto, por alguma doença, por uma dificuldade, às vezes a gente começa a duvidar. Ou Ele prometeu que o justo não mendigaria o pão, mas quando a gente passa por uma demissão, não consegue um trabalho, às vezes é uma coisa muito pesada. Ou até, Ele prometeu que vai voltar, mas às vezes parece estar demorando. E a gente vai duvidando em alguns momentos de algumas das promessas de Deus para nós. E é interessante porque
Eu quero olhar com vocês para o livro de Números hoje, com um panorama sobre este livro, de um trecho muito específico da saída do povo do Monte Sinai, à medida que eles saem do Sinai e vão até Moabe ou Cades Barneia. A gente vai dar uma olhada mais geral do capítulo 10 até o capítulo 21, porque num trecho tão pequeno que foi percorrido pelo povo no início da peregrinação, tudo que eles precisavam fazer era depender e confiar na promessa de Deus que eles iriam chegar à terra prometida, mas durante a jornada ou essa caminhada, o que eles mais fizeram era murmurar, reclamar do líder, saudade do Egito, a vontade de voltar para o passado e até para a escravidão. E quando a gente olha para a nossa vida, às vezes a gente, em meio às promessas de Deus, tem as mesmas reações quando as dificuldades começam a surgir, quando algumas coisas não acontecem da maneira que nós esperávamos. E por isso que é tão importante nós nos relembrarmos cada vez mais das promessas que Deus tem para nós. É muito interessante o livro de Números, porque no primeiro capítulo desse livro, Moisés faz um censo do povo que havia saído do Egito. E no capítulo 26 desse livro, ele faz um outro censo. Só que nesse segundo censo, era somente o povo que ia entrar na terra prometida. E do primeiro censo para o segundo, somente 2 pessoas, Josué e Caleb, estavam nos 2 censos e iriam entrar agora na terra prometida. Por quê? Porque o povo, em meio à peregrinação do deserto ou da nossa vida, como povo de Deus, não confiou nas promessas de Deus para eles. Abre a tua Bíblia aí no livro de Números, no capítulo 10, vai ser o primeiro que a gente vai dar uma olhadinha em alguns versículos só. O livro de Números, ele nos ensina que Deus garante as suas promessas, e hoje a gente vai aprender quais são os desafios do povo de Deus em confiar nas suas promessas. Números capítulo 10, do versículo 11 até o versículo 12. O primeiro desafio que nós vamos ver hoje pela manhã é o desafio da inércia. Versículo 11: No 20º dia do 2º mês do 2º ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. E então os israelitas partiram do deserto do Sinai e viajaram por etapas até que a nuvem pousou no deserto de Parã. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós queremos pedir mais uma vez a sua bênção sobre as nossas vidas e a sua graça, para que hoje o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Nos ajuda a deixar nosso coração cada vez mais aberto, para que possamos relembrar de cada uma das promessas que a Tua Palavra nos revela, para aquilo que o Senhor tem revelado também para cada um dos Teus servos aqui presentes, que estão nos assistindo também de casa, Pai. Por favor, Senhor, essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. O primeiro desafio é o da inércia, porque quando a gente começa a olhar para essa fase, na verdade o povo saiu do Egito, saiu da escravidão, levou 3 meses para que chegasse até o Monte Sinai, e no Monte Sinai ficaram 11 meses. Mas eles não precisavam ter ficado 11 meses, se não fosse fazer o bezerro de ouro, Moisés ter quebrado as tábuas da lei, ter que subir de volta para ter as novas tábuas, e tantas as murmurações e rebeldias por parte do povo. O mais provável é que eles teriam saído muito mais cedo de lá, por mais que aquela fase também foi a fase do estabelecimento do tabernáculo, do recenseamento do povo e várias outras tarefas que o Senhor foi colocando durante aquele momento que o povo estava acampado ao redor ali do Monte Sinai. Mas é muito interessante, porque quando o versículo vai dizer no 20º dia do 2º mês do 2º ano, isso vai mostrar para nós que eles estavam 11 meses acampados naquele lugar. Mas o Monte Sinai não era a terra que mana leite e mel, não era a terra da promessa. Eles não tinham nem começado a peregrinar de verdade e estavam já ficando acomodados com aquilo que estavam acostumados de verdade. Afinal de contas, o maná estava vindo, as coisas estavam dando certo e estava tudo tranquilo. E sabe, muitas vezes na nossa vida cristã, um dos maiores desafios que nós temos em meio às promessas de Deus é a inércia. E a inércia, como a primeira lei de Newton, todo mundo vai lembrar aí, é a resistência que a matéria vai oferecer, ou um objeto que está parado tende a continuar parado. Um objeto em movimento tende a continuar em movimento. Mas quando a gente fala da inércia de uma maneira espiritual, ela é um pouco diferente. Por quê? Para que um objeto saia dessa inércia ou dessa paralisação, ele precisa de uma força muito mais forte do que ele próprio para que possa entrar em movimento. Mas é exatamente isso que Deus faz aqui nesse texto com o seu povo. Por quê? A nuvem começa a andar.
À medida que a nuvem começa a andar, os arautos começam a tocar as trombetas, as tribos começam a se levantar e eles começam agora a marchar, peregrinando rumo finalmente à terra prometida. E na nossa vida, muitas vezes, o que falta é a gente começar a conseguir perceber, não só que Deus garante as suas promessas, mas que Ele está se movendo, que a nuvem está andando, está colocando o seu Espírito em nós, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, falando, querido, está na hora de mudar, essa área aqui está na hora de vencer, essa área aqui agora está na hora de crescer, essa área está na hora de desenvolver. Mas a gente às vezes vai tentando mais e mais calar o Espírito do Senhor na nossa vida, em meio a todas as prioridades que temos, as dificuldades que passamos, os compromissos, as agendas e tantas outras coisas. E sabe, teve uma fase, quando eu ainda era adolescente, eu trabalhava no acampamento da Palavra da Vida, e eu comecei trabalhando lá com a parte da programação. Então eu fazia as brincadeiras do acampamento, aquela coisa toda, mas na verdade, por mais que eu gostasse de fazer aquilo, o que eu queria mais era participar também da vida das pessoas. Eu queria era pregar, eu queria era aconselhar, eu queria era cuidar de gente, mas pela demanda que eu tinha das programações, das brincadeiras, às vezes não dava tempo, ou essa era a desculpa que eu dava de que eu não tinha tempo, porque era muito corrido e não tinha como resolver. O tempo foi passando e eu lembro que cada vez que tinha um culto da fogueira, eu ficava ouvindo os testemunhos e as crianças, os adolescentes contando, mas ninguém falava das brincadeiras. O pessoal falava o quê? De uma conversa que teve com o conselheiro, de uma pregação que Deus falou com ele. E eu ia ficando cada vez mais chateado. Falei assim, Deus, eu acho que eu estou fazendo uma coisa errada. Eu preciso ajustar de volta o chamado que o Senhor tem para mim, que eu já tinha recebido o chamado de Deus naquela época. E aí, passou aquele culto, era uma quinta-feira à noite, eu estava um pouco triste. No outro dia, no café da manhã, uma menina, era uma semana de crianças no acampamento, uma menina chamada Pamela, com 9 anos de idade, me encontra no café da manhã, eu estava com o microfone, acordando ali os quartos, brincando com o pessoal, e ela falou assim, tio Lucas, eu queria te contar uma coisa. Eu falei assim, pode falar. Tio Lucas, ontem à noite no culto da fogueira eu aceitei Jesus. Eu falei assim, nossa, que legal, que bacana. Mas eu falei assim, mas por que você está me contando isso? Eu não conhecia ela, eu tinha visto ela lá, mas não sabia nem o nome direito da menina. Ela falou assim, tio Lucas, eu não sei, eu só sei que Jesus pediu para contar para você primeiro. A nuvem começa a andar e a gente vai alinhando de volta o nosso coração com o Senhor. Mas tem gente que não está vendo a nuvem andar. Está na hora de sair da inércia, da acomodação e voltar a viver as promessas do Senhor para nós. Por quê? Qual é a garantia? Ele estaria conosco. E a gente vai seguir o quê? A nuvem. Quem sabe você nem mesmo acredite que Deus pode vencer alguns pecados de estimação, áreas da vida que você tem lutado há tanto tempo, e aí a gente vai perdendo a esperança. Escuta histórias, mas isso aí é lá na vida do pastor, isso aí é lá na vida do missionário. Mas na minha vida esse negócio é, pastor, não sei se eu consigo. Se você começar com esse pensamento, não vai conseguir mesmo. Eu não sei você, eu gosto muito desses programas de animais, tipo Discovery Channel, National Geographic, esse negócio assim, né? Minha esposa não gosta muito, mas eu fico lá assistindo, fazem 8 anos que eu tento convencer ela a assistir comigo. Ela deita do meu lado e se eu colocar ela já dorme, já é a solução, mas daí tá tudo certo. Um dos programas que eu estava assistindo um tempo atrás contava sobre como alguns domadores tentavam domar os elefantes na Ásia para que eles fizessem alguns trabalhos forçados, que existiam uma força muito grande para a limpeza de uma área, para tirar os troncos, as árvores e até para a parte de turismo, para que as pessoas pudessem passear junto com os elefantes. E aí eu achei muito interessante porque nesse programa começou a mostrar assim, elefante adulto não tem como domar, porque ele é muito forte, não tem o que segure ele. Então, para domar um elefante, eles pegavam um elefante filhote, muito pequeno ainda, e amarravam em uma das suas patas dianteiras uma corda muito grossa ou uma corrente muito forte e amarravam em algo que pudesse segurá-lo. E aquele elefante ficava indignado todas as vezes, eram vários que eles mostraram esse treinamento, e por dias ele gritava, ele esperneava e tentava arrancar ou arrebentar aquela corda, aquela corrente, e não conseguia. À medida que os dias iam passando, aquilo ia formando uma ferida na sua pata, até que um dia, às vezes passando semanas, do nada ele simplesmente parava de lutar. E quando ele parava de lutar, os domadores falavam assim, agora é a hora de começar o treinamento. Eles tiravam a corda, arrumavam as feridas, tiravam as correntes, se fosse que tivesse sido colocada, e aí colocavam um barbante muito fino, do tamanho quase de um cadarço,
na pata de um elefante, que nunca ia segurar um elefante, mas colocavam exatamente na ferida ou na cicatriz que ele tinha. E se ele sentia alguma coisa naquela cicatriz, ele sabia que não adiantava fazer força, porque ele não ia conseguir arrebentar. E sabe, muitas vezes na nossa vida a gente está preso em algumas áreas, porque a gente cai nas ciladas do inimigo, dizendo que a gente não é capaz, que a gente não consegue sair, e a gente fica preso na nossa mente, mas na verdade são simplesmente algumas cordinhas muito finas, que a gente pode arrebentar facilmente, que tem nos prendido em algumas áreas da vida. Está na hora de você começar a viver novas vitórias com o Senhor. A nuvem está andando, o Espírito está clamando e está falando ao nosso coração: olha, querido, agora é essa área aqui, agora é essa outra área aqui, agora tem outra missão para você. Mas a gente às vezes está simplesmente preferindo ficar acampado no Sinai, que também é bom, mas nunca vai ser a terra prometida que o Senhor tem para a gente. Quais são as promessas que você precisa começar a relembrar cada vez mais na tua vida? Moisés mesmo vai ter várias desculpas quando Deus o chama. Fala assim: Senhor, quem sou eu para ir diante do faraó? O que eu vou dizer para eles, Senhor? Eles nem vão crer em mim, eu não me acho nem eloquente. E aí Deus, cada vez que ele fala alguma coisa, Deus dá uma resposta. E a última é: Senhor, envia aquele que tem que enviar, só não envia a mim só. Quais são as desculpas que nós temos dado para Deus para cumprirmos as promessas e os pedidos que Ele tem feito para nós? Seja com relação à igreja, seja com relação à vida, seja com relação à família, seja com relação ao trabalho. Quais são as promessas que temos deixado de lado do Senhor? Vou te contar uma coisa. A cada nova experiência da vida que nós temos espiritual, podem acontecer duas coisas: ou nós confiamos em Deus e Ele vai extrair o que existe de melhor em nós, ou desobedecemos a Deus e Satanás vai extrair aquilo que existe de pior na gente. E o pior, em alguns casos, simplesmente é a inércia. Não necessariamente é um pecado tão gigantesco. É ficar acomodado e deixar a obra, a missão e aquilo que Deus tem para a gente. O segundo desafio, pode abrir tua Bíblia no livro de Números, no capítulo 11, é o desafio da atenção. Números no capítulo 11, do versículo 4 até o versículo 6, vai dizer assim: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram-se a queixar-se, e diziam: se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos até o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. O início do capítulo 11, os primeiros versículos, vai mostrar que o povo já estava começando a murmurar, porque tinha acabado de começar a peregrinar, a caminhar pelo deserto. E aí os desafios da peregrinação, da caminhada, para quem não está acostumado, é algo mais pesado. Mas ele já começa a murmurar, tanto que o Senhor manda fogo nas beiradas do acampamento, para ver se o povo começa a se ligar, que não era para ficar reclamando, e eles estavam caminhando para aquilo que Deus tinha. E aí, pouco tempo depois, alguns estrangeiros, e a palavra usada aqui, na verdade, no hebraico e no original, é uma palavra que é usada uma única vez na Bíblia para se referir a um estrangeiro, não como um estrangeiro normal, mas eram estrangeiros que não eram nem os coatitas ou outros que estavam já junto com o povo, por algumas razões, mas alguns estrangeiros que haviam vindo ainda do tempo do Egito junto com eles. E o termo que ele vai usar é um termo de ralé. Não é uma comparação que todo estrangeiro seja isso, não é essa a ideia que a Bíblia coloca, mas naquele caso era porque eram estrangeiros que estavam no meio do povo, que não estavam contribuindo, mas simplesmente atrapalhando as promessas e os propósitos de Deus para o povo dele. E aí eles começam com essa ideia, começam com essa conversa, começam com esse reburinho, dizendo: mas lá no tempo do Egito a gente tinha peixe de graça, mas tinha que trabalhar, e era escravo. Mas no tempo do Egito tinha cebola. Quem tem saudade de cebola, gente? É bom, né? Mas se fosse aquela tipo do Outback, no restaurante sim, até tudo bem, mas, né? Para quê, gente? E aí, eu vejo que muitas vezes na nossa vida, o desafio que a gente tem com relação à promessa de Deus, é porque a gente começa a dar atenção demais para aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito, e não para aquilo que Deus diz com relação à nossa vida. Você já percebeu que você pode receber 9 elogios
por alguma coisa que você fez. Mas se você recebe uma crítica, você dá mais atenção para essa crítica do que para os elogios. E parece que está tudo perdido. Parece que agora não dá mais jeito. Começa a questionar a vida, começa a questionar o chamado, começa a questionar o ministério. E era tão forte aquilo, os comentários, que o povo acabou dando vazão por parte desses estrangeiros, que vão dizer no versículo 6, mas agora a gente perdeu até o apetite. Gente, tinham passado mais de 2 anos comendo maná e não tinham reclamado, mas agora estavam reclamando do maná. Você consegue perceber, por causa das ideias lançadas, os comentários mal colocados, muitas vezes nós desviamos a nossa atenção daquilo que realmente importa e deixamos algumas promessas de Deus de lado na nossa vida? Eu estava vendo uma história uns dias atrás de um bispo norte-americano, um pastor que começou muito cedo o ministério e cresceu muito, o bispo T.D. Jakes. E aí foi muito interessante ouvir a história dele, porque ele disse assim: eu nunca pensei em ser famoso, nunca foi meu propósito era pregar o evangelho e atender o chamado de Deus para a minha vida. Só que eu comecei a igreja, eu comecei o trabalho e acabou crescendo muito rápido pela bênção do Senhor para mim. E aí os convites começaram a chegar, as pessoas começaram a procurar um pouco mais, até que alguns jornais começaram a escrever matérias sobre ele e sobre a igreja. Até que um dia, um jornal de Boston escreveu uma matéria sobre ele, mas era uma matéria extremamente depreciativa, falando mal dele, falando mal da igreja. Ele leu aquela matéria de jornal e deu mais atenção para a matéria de jornal do que aquilo que Deus tinha para ele. E começou a questionar o ministério, falou assim: eu não preciso disso, eu posso voltar a fazer qualquer outra coisa, posso trabalhar com qualquer coisa, mas eu não quero mais ser pastor para ter que ficar recebendo matérias como essa, críticas talvez até mais pesadas. E aí ele estava numa conferência no quarto do hotel, conversando com o Senhor, eu falei: Senhor, eu te amo, mas eu não quero mais ser pastor. E aquilo afetou tanto ele desse jeito. E aí ele sai do hotel, estava saindo do hotel, nas escadarias, quando uma jovem o encontra e fala assim: bispo, quero conversar com o senhor. Eu falei: claro, querida, vamos conversar. Ela disse assim: bispo de DJ, que eu acabei de perder minha mãe. Eu falei: meus pêsames. Eu falei assim: bispo, mas as suas pregações da rádio, mesmo em meio ao luto, são o que me mantém firme com o Senhor. Continue pregando, bispo. Ele nunca tinha visto aquela jovem antes, não sabia quem ela era e nunca mais viu ela também. Mas aquela foi a nuvem se movendo e realinhando a atenção dele nas coisas que realmente importam. 20 anos depois, ele estava lançando um dos seus livros numa conferência, numa sessão de autógrafos, e aquela jovem aparece de volta para ele e pergunta: sabe quem eu sou? Ele falou assim: claro que eu sei. Você é a pessoa que Deus mandou para poder manter o meu ministério. O que você está dando mais atenção do que devia? O que está tirando o teu foco? O que está tirando a tua atenção das coisas do alto? E está ocupando demais o teu tempo? E sabe, às vezes não é simplesmente coisas ruins. Às vezes é uma besteira. Às vezes é a rede social, que eu gastei mais tempo do que eu devia. E era o tempo que eu tinha para fazer devocional, mas não faço. E inverto a prioridade. Às vezes até o trabalho, que é uma bênção de Deus, mas eu desequilibro e acabo dando mais importância ao trabalho e não dou prioridade também para o Senhor. E não é uma coisa ou outra, é o equilíbrio entre as coisas, o segredo da vida cristã. Porque, no final das contas, eu não tenho como entregar 10% em casa, 15% no trabalho, 20% para os amigos, tanto por cada área da vida. Eu preciso entregar 100% em todas as áreas da vida. Não dá para passar o dia inteiro trabalhando, chegar em casa e falar assim: ó, eu gastei tudo que eu tinha, então agora eu não quero fazer mais nada. Por quê? Isso não é nem cristão. O que está roubando a tua atenção e tirando a atenção daquilo que o Senhor tem para você na tua vida? É tão forte isso, porque o próprio Moisés, ainda no capítulo 12, quando Arão e Miriam começam a questionar a sua autoridade, também começa a questionar o seu próprio chamado, pede para que o Senhor possa tirar a sua própria vida, porque ele está dando mais atenção para os murmúrios da multidão, para as críticas, para as pessoas que estão questionando a sua autoridade, mas não dando mais atenção para Deus, para a tenda do encontro, para todas as experiências que ele já tinha tido no passado com o Senhor. Você precisa ajustar o foco, a atenção
a perspectiva. Não são os problemas e as dificuldades, mas um Deus que é muito maior do que os nossos problemas e as nossas dificuldades. Para de dar atenção para bobagem, para de dar atenção para comentários maldosos, para de dar atenção para tantas opiniões e volta a dar atenção para Deus. O que Deus está dizendo ao seu respeito? E se você não sabe, a primeira coisa que tem que saber é: você é filho dele. E como filho dele, você tem todo o cuidado dele na tua vida também. O último desafio que eu quero ver com vocês aqui nessa manhã, Números no capítulo 13, pode abrir a Bíblia junto comigo, a partir do versículo 30. Quero só olhar esse último desafio. São muitos outros, estou só resumindo alguns aqui e juntando alguns entre esse trecho dessa peregrinação do Sinai até Moabe. Números 13, a partir do versículo 30, é o desafio da confiança, que vai dizer assim: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles lhes disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra para a qual nós fomos chamados em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a eles. O terceiro desafio e último dessa manhã é o desafio da confiança. Até porque, quando a gente olha para essa passagem, Moisés levanta 12 líderes, um de cada uma das tribos de Israel, para que fossem como espias, dar uma olhada na terra prometida, para saber o que eles iriam encontrar, não só das bênçãos, mas também dos desafios. Eles voltam com um relatório, e o relatório era bom. Aquela terra realmente mana leite e mel. Eles trazem alguns dos frutos e veem que aquela terra era muito produtiva e era uma bênção de Deus, mas 10 desses espias trazem um relatório negativo frente com relação ao povo. Dizem: mas eles são descendentes de Enaque. Descendentes de Enaque, que a Bíblia vai dizer, é como se fossem gigantes. As cidades lá são fortificadas. A gente nunca vai conseguir conquistar aquela terra. Nós não somos um povo assim tão forte. Porque eles começaram a confiar neles mesmos e foram deixando de confiar em Deus, que tinha os tirado do Egito, os levado à terra prometida, trazendo maná todos os dias, dado tantas vitórias. Mas para eles agora esse novo desafio era grande demais para Deus fazer. Mas não era isso que Deus tinha. Deus tinha uma promessa, que era levar o seu povo à terra prometida. Tanto que Caleb começa a dizer: gente, é certo, se nós confiarmos em Deus, que nós vamos entrar e nós vamos vencer. Só que o povo começa a ficar com medo, com dúvida. Deus nos trouxe até aqui, mas será que Ele pode mesmo nos dar vitória? E sabe, essa palavrinha mas, no ambiente espiritual, ela é uma desgraça. Por quê? Olha, Deus ouve as nossas orações, mas será que Ele ouve as minhas? Deus é muito poderoso, mas será que Ele realmente pode me ajudar desta vez? Deus pode curar, mas por que não curou alguém que eu pedi? Deus falou comigo, mas será que não foi algo na minha cabeça? Deus me chamou, mas será que chamou mesmo? Mas. E a gente fica criando aí possibilidades, dizendo que eu sei que na teoria Deus pode, mas na prática eu não sei se Ele realmente vai fazer. E o povo dá ouvidos a esse relatório, aos medos, aos receios. O povo deixou de confiar em Deus por causa das dificuldades que estavam à sua frente, tanto que depois disso teve que peregrinar 38 anos pelo deserto e atrasou a promessa de Deus para aquele povo. Deus continuou garantindo a promessa e cumpriu a sua promessa, mas aquele povo que não confiou e duvidou não pôde experimentar a terra prometida daquela época para eles. Por quê? Eles estavam já na fronteira, era só começar a entrar na terra prometida e obter as vitórias com o Senhor, mas eles duvidaram e não confiaram naquilo que Deus tinha para eles. Agora olha só, meio em frente aos problemas e dificuldades que nós vivemos, muitas vezes nós os inferiorizamos e não acreditamos que o Senhor pode realmente todas as coisas. Por exemplo, quando eu olho para esse texto aqui, eles vão dizer: não, naquela terra são os descendentes de Enaque. Deuteronômio no capítulo 13, no versículo 11, não me falha a memória,
vai trazer um relatório. A Bíblia não fala sobre a altura desses homens, só fala que eles eram como gigantes, mas traz um relatório dizendo que a cama desses homens era feita de ferro fundido e tinha mais ou menos 4 metros de comprimento. Pensando que eles não ficam com o pé para fora, mas com o pé para dentro, então até 4 metros seria aí o que poderia ter, que para nós é um negócio muito fora, mas a Bíblia está dizendo, e a Bíblia é verdade, preciso confiar naquilo que está dizendo. E aí, só que pensa comigo, se a estatura média fosse lá 1,70, 1,80 na época, é quase como se fosse ali quase 2:1, 2 ponto alguma coisa comparado aos gigantes com relação ao povo de Israel. Mas aí a comparação que eles fazem frente aos problemas não é essa. É como se fosse o dobro de cada um de nós. Não. Nós somos como gafanhotos, ou 17 ou 18 vezes menores do que aquele povo realmente é. E você percebe como às vezes em meio às dificuldades que nós passamos, a gente começa a se inferiorizar, se diminuir, acreditarmos que não somos capazes de vencer as lutas que temos à nossa frente. E na verdade a gente não é mesmo. É Deus quem consegue fazer na nossa vida. A gente precisa voltar a confiar, acreditar que mesmo que seja um gigante que tenha à nossa frente, mesmo se eu tivesse o tamanho de um gafanhoto, Deus ia dar vitória. E era isso que o povo não conseguia entender. E essa comparação me mostra que eles estavam deixando de confiar e se diminuindo cada vez mais frente aos problemas e frente às dificuldades. O que tem abalado a tua confiança em Deus? Onde que você tem se inferiorizado? Talvez o tempo, as dificuldades, o preço de confiar nas promessas, as suas próprias vontades. Onde é que você tem limitado o tamanho de Deus na sua vida? Nos últimos meses, com a família aumentando, entre os saltos de crescimento, trocando horários, da Lúcia dormir. E se você estava na dúvida, eu vou ter que contar alguma história da Lúcia também aqui, que não é só a pastora também, mas em meio a esse novo mundo, que está junto conosco para tentar descobrir algumas coisas aí na maternidade, um dos maiores desafios é você conseguir fazer a criança dormir, gente. Para quem não é pai, quem é pai sabe, quem não é pai, um dia você vai saber, não se preocupe, a gente pode conversar também. A gente já está orando por você, para que Deus abençoe, para que durma bem tranquila, a madrugada toda. Mas a Lúcia, a gente vai colocar ela para dormir, e a gente estava tentando uma nova técnica, que era para não tentar dormir no colo, e dormir no berço direto. Então, você colocava ela no berço, deixava o ambiente todo pronto, se escondia do ladinho do berço e ficava acompanhando na câmerazinha ali, E aí, agora em dezembro, Natal Aleluia, a Evan dava de mamar para ela e tinha que sair, porque ia começar o espetáculo, e eu ficava em casa para fazer ela dormir todos os dias daquela semana. E aí foi um desafio que o primeiro dia levou uns 40 minutos para conseguir fazer ela dormir, e aquela luta, aquele negócio. No segundo dia, fiz todo o processo, tudo certinho, me ajoelhei ali do ladinho da cama, e eu ficava esperando no celular, ali olhando algumas coisas, o tempo passar. Se ela chorava, se ia lá, acudia um pouquinho, se escondia de volta até ela dormir. E tinha a babá eletrônica, aquela câmerazinha para ficar vendo ela, porque se ela visse você, ela não queria dormir. E aí, naquele dia, a babá eletrônica acabou a bateria. Aí eu falei, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Se eu abrir a porta do quarto, ela vai acordar? Não, desculpa, a porta estava aberta. E a minha cachorra, a Zuba, estava com a cabeça na grade, me olhando ali, esperando, bem comportadinha até. E aí eu falei assim, Deus, não sei o que eu vou fazer agora. Eu vou orar aqui porque está difícil, está chorando, não para de chorar essa menina. E ela acudia, voltava. E Deus falou assim, Lucas, por que nesse tempo que você tem que ficar aqui de joelho já mesmo aqui, meio sentadinho, ao invés de você ficar perdendo o tempo no celular, por que você não me busca um pouco mais? Já foi a primeira já, Falei, Deus, tá bom, Deus, tá bom. Só que o maior motivo da oração era, Deus, faz a Lúcia dormir, Deus. Faz essa menina dormir, Deus, não tá dando certo o negócio aqui. E aí aquela babá, antes ela era uma garantia, porque daí eu olhava, se ela estava dormindinho, eu só saía do quarto quietinho, estava tudo certo. E aí começou a ficar orando, e começou a ficar um silêncio. E Deus falou para mim assim, Lucas, pode sair do quarto, eu já fiz ela dormir, pode sair. Eu falei assim, não, Deus, espera aí, o senhor não sabe como é que é esse negócio aqui. A minha filha aqui, eu estou tentando fazer dormir, não é tão simples assim. Foi muito rápido, Deus. Ela não dormiu. E eu não tenho como dar uma espiadinha na câmera aqui. Então eu vou dar uma olhadinha lá na cama. Eu falei, não, sai do quarto. E Deus falou assim, sai do quarto. Eu falei, não. E eu brigando com Deus, não, Deus.
E ela quietinha, sem fazer um pio. Daqui a pouco, a minha cachorra bem na minha frente, Deus falando, sai do quarto, sai do quarto. Ela nunca levanta se eu não estou indo junto. Ela levanta e vai embora. Até o cachorro tinha entendido Deus falando com ele. E eu, cabeça dura, não tinha entendido ainda. Eu levantei, saí do quarto, coloquei a babá eletrônica na tomada e falei, Deus, vou dar só uma espiadinha, mas agora eu já saí. E ela estava dormindo. E muitas vezes nós não confiamos naquilo que Deus tem para nós. E Deus está dizendo para a gente, sai do quarto. Sai do quarto. E entre as dificuldades que nós temos de confiar em Deus algumas vezes, eu não sei quanto a você, mas a minha fé já foi abalada diversas vezes. Já pensei em desistir do ministério inúmeras vezes. Já dei atenção para muita crítica e besteira que coisas pessoas falavam sem precisar e precisava voltar a minha atenção para Deus diversas vezes. Mas acredito que dos momentos mais difíceis para mim no ministério, ou melhor, na vida, do abalo de fé, foi quando eu perdi minha mãe ainda muito novo, quando eu tinha 15 anos de idade. Eu questionava muito a Deus com relação a algumas coisas. E os meses se passaram e os tempos de oração, eu falei assim, Deus, por quê? Tem gente que fala assim, não, pastor, você não tinha que perguntar por quê, você tem que perguntar para quê. Eu falei, eu não consigo entender nem por quê, nem para quê. Não tem essa história de por quê e para quê. E aí, em uma das madrugadas que eu estava chorando diante de Deus, tentando entender algumas coisas, eu falei assim, Deus, onde é que o Senhor estava quando tudo aconteceu? E foi tão forte aquela madrugada, porque o Senhor me encontrou naquele quarto e falou assim, Lucas, eu estava onde eu sempre disse que eu estaria, do teu lado. Eu posso curar, eu podia ter curado. E eu sei que você não entende alguns dos meus caminhos, nem alguns dos meus propósitos, mas aquele era o tempo dela. Para de olhar só para o problema e olha para o privilégio que você teve de passar muito tempo com ela. E aquilo mudou tanto a minha vida. Mais alguns meses se passaram, eu estava na igreja do meu pai na época ainda, e veio um grupo de fora do país ministrar no final de semana, no aniversário da igreja também, e era um pessoal da Austrália, que tinha um ministério muito forte de oração, e um daqueles homens não me conhecia, não sabia quem eu era, e ele me chamou no meio do culto, e falou assim, ó, Deus está pedindo para eu te falar que você acha que Deus está do teu lado, mas na verdade nos últimos meses ele estava segurando você no colo dele. Sabe? A nuvem está se movendo, o Espírito está falando ao nosso coração, mas cabe a mim e a você a decisão. Você vai voltar a confiar nas promessas de Deus para você, ou vai continuar dando atenção para a bobagem? Amado é o